Olá, galerinha! Olá, pessoal, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal, tá bom? Nesta oportunidade, nós vamos tratar sobre: será que há referências ao arrebatamento da igreja em Mateus 24, 36 em diante? Será realmente? Você aprendeu ao longo dos ensinos, né, nas escolas dominicais, de que há sim uma referência de Jesus ao arrebatamento da igreja em Mateus 24. Muito provavelmente você aprendeu isso por causa dos registros que Jesus faz da família de Noé, né? Da história de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, né? É tão conhecido esse texto. E aí você aprendeu que isso está falando do arrebatamento. Mas eu vou te perguntar, será que isso está falando do arrebatamento? Será mesmo? Então, o vídeo vai dizer isso, certo? Eu vou falar algumas razões. Essa é a primeira parte, certo? Esse vídeo que eu gravei agora é a primeira parte. Vai ter uma segunda parte, ou até mais, sobre a questão de Mateus 24 e o arrebatamento. Saiba a minha posição. Se você discorda, tudo bem. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, se você concorda, comenta. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, certo? Nos ajude aí, não lhe custa nada, tá bom? Não estou lhe cobrando para você se inscrever no canal, mas nos ajuda a transmitir. Eu tenho esse desejo, tenho me empenhado nas leituras, nos estudos, nas gravações, para cada dia melhorar e trazer conteúdos importantes de aprendizado da palavra de Deus para você, e que para que você cresça. O meu desejo, o meu propósito não é arrecadar dinheiro, não é ter um monte de seguidores que não compartilha, que não comenta, que não interage. Eu quero que você assista os vídeos, o meu propósito é que você aprenda, é que você se edifique, é que você chegue a um conhecimento mais maduro acerca das Sagradas Escrituras. Então esse é o meu propósito. Não é arrecadar dinheiro, não é ter um monte de seguidores que as pessoas não interagem. Então eu quero ter poucos, mas que sejam fiéis, assistam os vídeos, compartilhem, curtam, comente, né? Interaja no sentido geral. Então não se inscreve, não se esqueça de se inscrever. Perdoe-me, não se esqueça de se inscrever no canal. O canal tá aí, você clica em cima, troca a trombeta em Sião. Tem muitos vídeos interessantes, importantes, que você vai aprender bastante. E vamos para o vídeo. Deus abençoe a sua vida. Bem, há quem diga que Mateus capítulo 24, versículos 36 em diante, até provavelmente o versículo 51, a Bíblia está fazendo referência ao arrebatamento da igreja. Como argumento se usa o fato de que Jesus alerta sobre o dia e a hora, sobre vigiar, e que eles não sabiam a hora em que Jesus viria. Como argumento, eles usam isso para dizer que aqui é iminência. Jesus está falando de iminência. E iminência nós sabemos que tem a ver com o arrebatamento da igreja. Se esse texto se concretizar, for realmente um argumento favorável ao fato de que Jesus está falando sobre iminência, então de fato Mateus capítulo 24, versículos 36 em diante, até o último, ou provavelmente até o 43, está se referindo ao arrebatamento da igreja. Mas será realmente assim? Será que realmente Mateus 24, versículos 36 em diante, está falando realmente de iminência para um arrebatamento? Bem, a minha posição
é que o texto de Mateus 24, ele não se refere ao arrebatamento. Por várias razões simples, e eu vou enumerar aqui algumas poucas, mas existem outras tais. Primeiramente, no versículo 33 ou 32 em diante, ele conta uma parábola, certo? Ele fala da parábola da figueira. No versículo 33, ele diz, igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Observe que Jesus, ele fala de sinais. Quando virdes todas estas coisas. Que coisas são essas? Os eventos de Mateus capítulo 24, versículos 4 ao 28. Então, se Jesus está apontando para eventos, para sinais, para poder eles saberem que Jesus está às portas, isso anula a iminência. Pelo simples fato de Jesus estar apontando para coisas que irão acontecer, para que só assim, porque Jesus está fazendo uma comparação aqui, ó, ele está dizendo assim, que vocês só vão saber que ele está próximo quando vocês virdes todas estas coisas, observarem todas estas coisas, terem consciência de todas estas coisas. Que coisas são essas? As aflições do período da tribulação, dos 7 anos de tribulação, do versículo 4 ao versículo 28. Então, isso já anula a questão da iminência. No versículo 36, Jesus, então, começa outra parte, segundo alguns pré-tribulacionistas dizem, e que é sobre o arrebatamento. Ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos, mas unicamente meu Pai. No versículo 38, ele vai falar, do 37 em diante, ele vai falar sobre os dias de Noé. Deixando claro que eu estou falando sobre por que eu creio que Mateus 24, 36 em diante não está falando do arrebatamento. Primeiro ponto, que Jesus já anulou a iminência no versículo 33 anterior. No capítulo 36, ele está dando continuidade. Não é uma pausa, não é um parêntese. Jesus não vai fazer uma retrospectiva para antes da grande tribulação. Ele está dando continuidade. Tanto é que o capítulo 25 é uma continuidade. Aí ele continua. Mas digamos que isso se refira ao arrebatamento. Tá bom, vamos lá. Aí ele vai falar dos dias de Noé. Vai ser assim também, vai ser a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz no versículo 38, porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quem é que comia, quem é que bebia, quem é que casava e quem é que se dava em casamento? Os ímpios dos dias de Noé. Nós temos que ter isso em mente. Até o dia que Noé entrou na arca. Bem, aí ele passa para o versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pergunta. Versículo 39. E não perceberam. Quem foi que não percebeu? Noé ou os ímpios? De quem que ele está falando o texto? O texto está falando dos ímpios. Do versículo 38. Que comiam, bebiam e davam-se em casamento. Aí ele diz, e não o perceberam, está no plural, ele não está falando de Noé, certo? Ele está falando daqueles que bebiam e casavam e devem ser em casamento. Quem que não percebeu? Noé? Mas se o texto se refere ao arrebatamento, isso quer dizer que a igreja não vai perceber? A igreja não vai ouvir a trombeta, não vai ouvir o alarido, não vai perceber quando se der por conta já está no céu? Será que realmente é assim? Claro que não. Nós sabemos que não. E não perceberam. Até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Pergunta. Quem foi que o dilúvio levou? O dilúvio levou Noé? Ou o dilúvio levou as pessoas ímpias? Nota. Parêntese. Abre um parêntese aqui. E não o perceberam, está falando daqueles que não perceberam. Quem foi? Os ímpios.
e os levou a todos, tanto o que não perceberam e os que levou, o texto do versículo está falando das mesmas pessoas. Quem que não percebeu? Os ímpios. Quem que foi levado no dilúvio? Os ímpios. O texto está falando dos ímpios. As mesmas pessoas que ele fala na parte A do versículo e não perceberam, são as mesmas pessoas que ele está falando da parte B e os levou. Não tem como você dizer que os que não perceberam foi os ímpios e os que foram levados foi Noé. Não é. Por quê? Porque os dois casos estão no plural. E não o perceberam e os levou a todos. Os dois textos estão se referindo às mesmas pessoas. Se as pessoas da parte A do versículo são os ímpios, as pessoas da parte B do versículo também são os ímpios. E se a parte A do versículo está falando de Noé, a parte B também estaria falando de Noé. Mas só que nós sabemos que quem não percebeu foram os ímpios e não Noé. Aí ele vai contar, estando dois no campo, porque aí ele começa a fazer um trocadilho. Ele diz aqui, e os levou. Certo? E aqui, comentando ainda este versículo, eu quero ir para o versículo 50, que diz assim: virá o Senhor daquele servo, e aqui ele conta uma parábola dos dois servos. E esse servo que Jesus vem dizendo, ele é um servo mau. Ele começa a maltratar as pessoas. Porque ele pensa, ele diz assim, ah não, o Senhor vem tarde, o Senhor vai tardar, o Senhor vai demorar. Aí ele começa a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Olha que Jesus fala da ebriedade. Que isso aqui eu vou usar no argumento da iminência. Aí ele chega no versículo 50 e diz assim: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que não sabe. Para quem este dia Jesus está falando? É para a igreja? Não é. Jesus está falando de um servo mau, de um servo que espanca os seus trabalhadores, os seus conservos, que bebe com os ébrios, que diz que o Senhor tarde virá. É para este homem, é para este servo mau que Jesus está dizendo. Ele vem num dia em que o não espera. Quem que não espera? A pessoa que está espancando. A pessoa que olha para os sinais e fica indiferente. Aí ele diz, e não espera. E a hora em que ele não sabe, ele quem? O servo mau. O servo mau. E separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é arrebatamento, porque não existe no arrebatamento nenhum julgamento de ímpios que os destinará para o inferno. Por que aqui é uma referência ao inferno? Ali haverá choros e ranger de dentes. É uma referência ao inferno. O arrebatamento da igreja é um evento específico de bênçãos e de bonança e de recompensa. O único julgamento que vai haver no arrebatamento, pós-arrebatamento, é o tribunal bema de Cristo, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, de Romanos 14, de 1 Coríntios capítulo 3. Não vai haver julgamento de ímpios, e aqui ele está falando especificamente de ímpios, e separá-lo-á. E o que tem a ver com os que foram levados, do versículo 39 e 40 e 41? O que tem a ver o versículo 50 e 51 com o versículo 40 e 41? Aqui no versículo 40 está dizendo que um vai ser levado e o outro deixado. Não é isso? Agora observa no versículo 51, quem é que vai ser separado? Quem é que vai ser tirado? E que vai ser destinado aos hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes? Quem é? O servo mau. O que vai ser tirado, o que vai ser separado, não é a igreja, é o servo mau.
E essa separação acontece no julgamento de Mateus 25, 31, na continuação, que é o julgamento das nações. Esse julgamento vai separar, isso não é arrebatamento. Não existe esse evento no arrebatamento. Você querer empurrar de goela abaixo isso aqui no arrebatamento só porque existe o dia e a hora que ninguém sabe e tal, eu vou explicar o que é iminência, para poder nós entendermos. Então, por isso eu acredito que o Mateus 24, eles não está falando sobre arrebatamento da igreja.